Olá, boa tarde, bem-vindos à Economia Brasileira, aula 2. Então, aula passada nós já vimos a logística toda, como é que vai ser o curso. Eu suponho que vocês já tenham visto o vídeo no YouTube. Então, o vídeo está disponível lá, toda a aula vai estar lá. Eu vi o vídeo, Mas todo vídeo do YouTube tem isso, mas ele já veio com as legendas automáticas e é surpreendente como funciona bem, funciona muito melhor do que eu esperava. Então, realmente dá para seguir pelas legendas. Claro que algumas palavras ele vai enrolar, mas eu fiquei surpreso porque eu acho que eu sempre achava que eu falava claramente. Eu não falo claramente. Agora eu estou consciente que eu falo muito enrolar. E mesmo assim, o tradutor lá, de inteligência artificial do YouTube, consegue relativamente bem pegar. Eu vou fazer um esforço para falar menos enrolado, para conseguir ser mais bem entendido. Em todo caso, às vezes eu me empolgo e não dá. Eu já recebi comentários, 8 pessoas já mandaram comentários, então, 7 pessoas já fizeram do texto mesmo do Demsetz, uma pessoa fez do texto do Richard Epstein, que também está nessa sessão, então isso já está caminhando bem, e é exatamente isso. Então, eu vejo que todo mundo entendeu bem, os comentários é exatamente isso, não é um resumo, é um comentário. Então, os comentários foram muito bons, bem variados, como seria de esperar, às vezes fazendo umas ligações bastante interessantes. E se eu conseguir, eu vou mencionar alguns à medida que eu for fazendo. Então, isso quer dizer que os textos dessa aula, quer dizer, o texto do Demsetz e os outros que estão lá, né, nessa sessão, já não dá mais para fazer comentários. Então, é assim que funciona. Não, já estão fora, mas qualquer outro texto que tiver lá no programa, vocês podem fazer os comentários. Eu vi que muitos de vocês já puseram os nomes. Vamos dar uma olhada lá. Eu vou lá na planilha das apresentações. Então, deixa eu compartilhar, vamos ver. Ver se assim eu consigo ir lá. Então, aqui no Google Drive, se você for lá, tem o programa, o programa eu vou mudando aos poucos, então, mas aqui tem o cronograma de apresentações. Deixa eu clicar, ver se aparece. Tá, apareceu aqui. Então, eu botei todos os trabalhos que eu vi no programa que estão para apresentação. Se eu esqueci algum, depois alguém pode me falar. E mais, porque talvez vai precisar de mais trabalhos, porque eu não tenho bem certeza quantos alunos são ao todo, mas talvez vai precisar de mais. E uma coisa que vocês podem fazer, então, se você tiver uma sugestão de um trabalho, me avise. E aí eu vejo. Só que, de preferência, não sei se vocês perceberam os trabalhos, a maioria tem a ver com o Brasil. Então, de preferência, não trabalho qualquer, mesmo se for ligado nos temas. De preferência, um voltado para o Brasil, para a gente manter pelo menos um pouquinho de elo com realmente a economia brasileira. Eu também ponho um prêmio sobre trabalhos novos. Se você olhar isso, vai reparar que tem alguns 2021, tem um que saiu semana passada, então isso é legal. E também ideal é que pelo menos a gente consiga forçar um pouquinho dentro de algum dos temas, né? Custos de transação, direito de propriedade, racionalidade, complexidade, evolução, cultura, alguma deles. Por exemplo, ontem eu achei um que no NBER Working Paper saiu, que tinha o Gabriel, eu não sei como é que fala o nome dele, que era do IPEA, que está lá em Londres, o Liceia, não sei como é que fala. Ele tem um trabalho sobre informalidade, que saiu essa semana, saiu ontem, esse trabalho, ou pelo menos apareceu lá no NBER. Então beleza, eu vou botar lá, mas ele é interessante, é muito legal o trabalho, só que é sobre informalidade e eu não consegui encaixar muito bem nenhum das coisas, então achei melhor não botar.
Mas se alguém tiver uma sugestão, só fala comigo antes, daí a gente põe aí. Então, do jeito que está aqui, você vê, esse aqui vai ser o primeiro trabalho, inclusive não está tão longe assim. E o Thiago Trafani já fincou a bandeira dele aqui. Falou, então ele é apresentador e o debatedor vai ser o Luiz Guilherme Haas. Então, já está assim. Mas repara uma coisa só, é que artigo, lembra que artigo são duas pessoas apresentando. Então, o Thiago, seria bom se você arrumasse alguém para apresentar. E, de fato, a gente precisa fazer assim, porque senão, como tem muitos alunos, senão não vai dar. Então, não sei se o Thiago já tem em mente alguém, já estava pensando nisso, mas é assim que é. Já o Egg Timer, esse aqui é um dos Asimov Robinsons aqui do Rise of Europe, vai ser o Lucas Santos e Silva, que vai ser naquela aula que vai ter vários Asimov Robinsons, mas o Egg Timer é uma pessoa só. Então, aí só o Lucas vai apresentar e quem vai debater é o João Pedro Mussi. E você vê que nem tem vagas, especialmente os mais aqui embaixo, tem vagas, é só preencher o seu nome. Eu dei uma imprimida, claro, eu vejo que você pode chegar a pagar o nome de alguém e botar o seu, mas eu dei uma imprimida e acho que não vai ter problema isso, não precisa. Então Professor, chega. Para fins de programação, aqueles itens que estão na ementa lá é mais ou menos um por dia de aula? Ou tem alguns que vão demorar mais de um dia? Tem uns que vão demorar mais de um dia, por exemplo, instituições, cultura, complexidade, com certeza vão levar 3 ou 4 dias. Inclusive, eu decidi hoje que esse nosso primeiro tema aqui de direitos de propriedade, a próxima aula vai ser direitos de propriedade também. Vai ser o meu texto comparando Brasil e Estados Unidos. Eu pensei em fazer ele rapidamente e tentar forçar nessa aula, mas achei melhor não. Aqui é um texto sobre o Brasil, é bem economia, talvez seja o texto mais economia brasileira que tem em todo esse programa, então eu achei melhor, vai ter uma aula. Então, direito de propriedade é hoje e terça que vem. Alguns outros, por exemplo, o de economia comportamental, onde só tem um texto lá que alguém vai apresentar, talvez seja junto com outro. Então, alguns tópicos vão durar mais do que um dia, mais do que uma aula, e talvez algumas aulas vão ter ou mais do que um tópico. Talvez 2 ou talvez 1,5. O João Pedro parece que levantou a mão. Deixa eu botar o chat aqui para eu poder ver. Pode falar. Professor, só para eu entender bem, cada pessoa só tem que apresentar um artigo ou um tech timer, né? Não é um de cada, né? Exatamente. A ideia inicial, quando eu pensei que a turma ia ter de 10 a 15 alunos, era um artigo e um egg timer. Essa era a ideia inicial. Mas agora não vai dar. Então, vai ser ou um artigo, só que o artigo, a apresentação é 20 minutos. Então, se for o caso, os dois podem apresentar. Ou um só apresenta em nome dos dois. A ideia é que discutam. Então, tem um período maior. Então, tem, de certa forma, mais trabalho. Então, 2 pessoas apresentando faz sentido. E o egg timer são só 7 minutos, então é uma pessoa só. Certo, que as notas lá na rementa ainda estão como se fossem... Não, aí eu pensei o seguinte, é que quem... realmente eu tenho que rever isso, mas vale a mesma coisa. Quer dizer, quem apresentar um trabalho em dupla, os dois vão receber a mesma nota e vai valer a mesma porcentagem. Quem apresentar um egg timer vai valer a mesma porcentagem que uma apresentação. Um egg timer ou uma apresentação, os dois são a mesma coisa. Certo, obrigado. Deixa eu voltar aqui. Parece que tinha mais gente levantando a mão. Deixa eu ver onde é que eu vejo isso. Professor. Eu aqui, professor. Pode. Pode falar. Lucas Santos. Não, dúvida rápida. Tem alguma restrição quanto a quão antecipadamente a gente pode enviar o comentário? Ou, por exemplo, se eu ler alguma coisa agora de 4, 5 temas para frente, já quiser fazer o comentário, eu posso? Sim. Você pode sim.
O perigo disso é que eu perca, né? O bom quando for assim 1 ou 2 dias antes da aula, que daí quando eu estou preparando a aula eu já vou pegar aquilo e ler. Mas pode mandar, antes pode mandar. Não, ok. Qualquer coisa também é só segurar e mandar a próxima. Era mais só para esquematizar aqui. Sem problema. Sim. Ok. Então, Cláudia. Professor, eu tenho uma dúvida. Então, mais ou menos, você vai falando para a gente, por exemplo, faltam 2 aulas para a gente começar os egg timers, alguma coisa assim, para a gente poder se programar naquela semana? Sim, sim. Você tem razão, porque o programa é meio flexível, né? Você vê que eu acabei de mudar. Antes eu falei que eu ia fazer uma só aula de direito de propriedade, agora eu mudei para 2. Então, só olhando o programa, você não vai saber o dia exatamente. Mas você sabe mais ou menos, dá para... os egg timers, essencialmente, são 2 classes. A Acemoglu e Robinson e os estudos de persistência. E eles vão vir em conjuntos, assim. A não ser se no final ficar faltando alguns, a gente fizer mais alguma coisa. Mas, por enquanto, então, você vai saber com uma boa antecedência antes, quando que vai ser. Obrigada. Senhor, tem alguma restrição quanto a gente fazer o comentário relativo ao artigo que nós vamos apresentar, alguma coisa assim? Não pode. Porque é uma duplicação. Então, você não pode fazer o comentário nem do artigo que você vai comentar, nem do que vai debater. Tá? Então, E, de novo, a minha sugestão é o seguinte, cara, não tente escolher os artigos que você vai fazer, ou dizer, eu quero fazer logo para me livrar disso. Vai lendo, vamos com a disciplina, deixa ela ali desenrolando, mas quando você lê e você achar, você gostou, ou acendeu uma luz na sua cabeça, você tem uma sacada, às vezes tem artigos muito bons, você lê eles e você gosta e tudo, mas você não, eu gostei, aprendi muito, mas eu não tenho realmente nada para contribuir aqui. Mas outras vezes não, outras vezes você dá uma sacada, aí aquele sim é que vale a pena você fazer. Né? Essa é a minha sugestão para isso. Professor, uma outra dúvida, o debatedor não tem que apresentar nada, vai ser só fazer uma pergunta, não tem slide. Exato. Até pode fazer um slide nessas conferências que você vai. É até meio impressionante isso. Eu me lembro exatamente quando começou isso. Debatedor sempre é um cara que debate, ele só falava, assim, e tem que ser meio rápido, né? Não pode... Mas eu me lembro quando começou esse negócio do debatedor, e aí evoluiu, informalmente, era assim, o debatedor sempre vinha com slides, aí ele resumia o trabalho, que muitas vezes era muito útil, porque às vezes esse resumo era melhor para a plateia do que o próprio autor apresentando. E depois ele fazia várias perguntas. Mas a gente não vai ter tempo para isso. Se você achar que os slides vão realmente ajudar, que compensa, a gente faz. Mas para evitar... Que a ideia é meio rápido, essas coisas assim. Muitas aulas vão ser assim, eu estou dando aula, e às vezes a apresentação vai ser no começo, às vezes no fim, ou às vezes no meio. Vou dizer, nesse ponto aqui, vamos ver... Fulaninho vai apresentar tal trabalho. Aí apresenta, e as transições têm que ser meio rápidas. Aí a pessoa acaba de apresentar, aí o debatedor vem e faz uma pergunta, aí abre para a plateia, para outras pessoas que quiserem fazer perguntas, e a gente segue em frente. Mas pode fazer slides. Mas geralmente não. Geralmente, imagina só algum comentário, perguntas que é bom quando acaba um paper. Geralmente, se alguém fizer isso, daí outras pessoas também se sentem à vontade para fazer outras perguntas. Que é o que a gente quer, né? A gente quer esse tipo de debate. Então, tá. Então, deixa eu sair aqui. Não sei se tem mais alguém. Não, né? Então... Então, tá. Então, eu notei, quando acabei a aula passada, que eu usei os slides errados. Deixa eu pegar o relógio aqui. Eu usei os slides errados. Eu
eu tinha preparado uns slides quando eu mostrei o programa item por item, depois eu tinha uns slides em que eu tinha foto das pessoas, ou alguma foto, alguma coisa a ver com os papers de cada item. Mas agora já passou. De qualquer jeito, os slides estão lá no Google Drive. Inclusive, os slides de hoje eu já botei lá também, para quem quiser esse tipo de coisa. E eu quero fazer só um finalzinho daquilo da aula passada, antes de começar o direito de propriedade em si. Então, deixa eu ir para lá. Só uma dúvida rápida. É o seguinte, como a apresentação é em dupla, e cada um vai apresentar um, vai faltar debatedor, não? Porque só tem um debatedor por apresentação. Boa. Eu não tinha feito essa matemática aí. Vou pensar sobre isso, mas isso não é tão problemático. Talvez alguns eu faça ou eu peça voluntários. Às vezes, mesmo que se você já debateu, às vezes, de repente, tem um paper que você acha ultra interessante, você tem alguma coisa. Vamos ver. Mas obrigado por ter levantado isso, eu não percebi. Então, tá. Assim, na aula passada eu tinha feito isso aqui, quando eu apresentava, por exemplo, essa parte aqui de rent seeking e social choice, aí eu punha umas fotos das pessoas, ou fotos de capas de livros que tem a ver com... Ficava um pouquinho mais interessante. Em todo caso, e uma coisa que fica muito patente sobre isso é um problema que está acontecendo agora. Eu não sei se vocês estão antenados o que está acontecendo em economia. Várias mudanças acontecendo. Uma das coisas que está acontecendo é essa que eu falei na aula passada de o domínio de economia empírica, né? E teoria que era rei, e modelos formais que eram rei, que dominavam absolutamente, agora são secundários. Então, essa é uma mudança muito grande. Outra mudança muito grande, eu vou falar sobre ela agora, só rapidamente, antes de chegar em direito de propriedade, o resto da ciência, o resto da sociedade está ficando muito crítico em cima de economistas, tem uma pressão muito grande em cima de economistas. A gente vai ver, em parte, isso através dessa aqui, desse pessoal de ergodicidade, mas tem vários outros. E, inclusive, críticas de dentro de economia. Mas aqui não é crítica quanto a método, é críticas não é esse método aquele, é a empreitada de economia como um todo e um pouquinho a arrogância de economistas, o imperialismo de economistas. Então, essa é outra. Mas a terceira que eu queria mostrar, que me ocorreu só de mencionar, que vendo isso aqui aparece, que tem só tem homem branco aqui, né? Só tem um monte de homem branco. Eu notei isso fazendo essas fotos, homem branco, homem branco. De vez em quando tem mais predominância de homem branco, mas tem mais uma mulher aqui. Isso é uma coisa que está pegando muito em economia. Isso não tem nada a ver com a disciplina, eu só quero... só um comentário aqui. Então, tem muitas críticas. O que aconteceu é que percebeu-se que a economia era um ambiente muito tóxico. Tem muitos estudos, não só para questões de gênero, questões de raça, mas e questões hierárquicas para alunos, para quem está começando. Então, a economia está meio que olhando o seu próprio umbigo e está fazendo uma autocrítica, e já tem mudanças acontecendo. Por exemplo, várias editorias, vários dos principais journals já estão botando número grande. Tem em ciência política que está fazendo mais ou menos a mesma coisa. O principal periódico de ciência política são só mulheres nos editores. Isso faz diferença porque esses cargos detêm muito poder. Então, isso é uma coisa que está acontecendo. E outro problema é essa realização de que é um ambiente tóxico. Não sei se você entende muito o que quer dizer isso, essa ideia de ultracompetitividade, assim, até de questão de doença mental, e vocês que são alunos
Eu me lembro, quando eu fiz PhD, era um momento de insegurança e de problemas, e economia, e outras ciências também agora estão olhando esse tipo de coisa. Tá. Aí a gente viu aqui o meu gancho. O que impede eficiência de ser restabelecida? Custos de transação, direitos de propriedade, instituições, cultura, complexidade, pobreza, líderes. Mas aí, e o que ficou de fora? Isso que eu não cheguei a acabar na aula passada. Daria para botar várias outras coisas. Deixa eu mencionar alguns que me ocorreu e talvez, se alguém pensar em outra coisa, pode me falar também. Então, narrativas. Essa aqui não é bem algo que impede eficiência, mas é um jeito de olhar. Tem toda uma área agora, o Prêmio Nobel aqui, falando que a gente tem que pensar mais em como é que a gente racionaliza o mundo. A gente vê o mundo acontecendo e aí a gente inventa uma história para a gente mesmo. Mesmo que você não perceba, você faz isso. Então, você vê assim, as ações, o mercado acionário subiu muito. Então, você fala assim, se subiu muito é porque tem que cair. Isso é uma narrativa que está contando, não tem nada rigoroso por trás disso, dizendo que tem que ser assim. E acaba que a gente faz muito isso, faz essas narrativas, e essas narrativas não necessariamente são corretas, por isso pode impedir eficiência de ser restabelecida, essa nossa tendência humana evoluída a buscar narrativas. Mas a gente não vai fazer narrativas. Outro é desigualdade. Desigualdade é um grande problema. Ou talvez você queira interpretar isso como luta de classes. Então, por que eficiência não é restabelecida? Porque tem luta de classes, porque tem uma elite que domina e aí tem acesso aos bens de capital, etc. Surveillance, não sei muito bem, botei esse aqui. Democracia, tem toda essa ideia que democracia está morrendo. Não sei se isso é uma causa ou uma consequência, mas... e aí... Bom, aí alguém consegue pensar em mais alguma coisa? Por exemplo, uma coisa que eu pensei é law and economics. Eu podia ter Por que eficiência não é restabelecida? Porque as leis são imperfeitas. O processo pelo qual as leis são feitas e mudadas são imperfeitos. Claro que isso é uma mistura de custo de transação e direito de voz, mas podia ser. Alguém consegue pensar em mais alguma área ou algum fator, uma força que eu podia ter feito, usado aqui? Tem a teoria da dependência, né? Que é um esquema de hierarquia entre países. Sim, então, sim. Não se estabelece a independência nos países pobres porque os países ricos não deixam. Uhum. É uma versão CEPAL, né? Prebisch Furtado. Exato. Da luta Aquela ideia também de ciclos políticos oportunistas entra na teoria do que está por trás da política, né? Mas aí complementa também. Sim, é uma boa. Então, se alguém pensar em outros, depois me fala, porque todos esses são combinações, né? Um não exclui o outro, mas são jeitos de botar. Aí, só a última coisa para mencionar é aquilo que eu falei do... Economia sempre teve críticas, né? Sempre a gente briga muito entre si, tem escolas, isso é bom, né? Até certo ponto é bom, ciência é assim, mas aí tem essas críticas de fora, de outras ciências criticando economistas, e aí é muito comum daí a gente dizer, mas isso a gente não liga, porque isso nós somos economistas, não somos, mas eu acho que devia, né, um sinal de alguma coisa, mas aqui eu queria só mostrar que o que tem muita crítica de dentro também acontecendo, por isso que eu acho que a economia vai mudar, Aqui, Paul Romer, eu gosto muito, eu nunca conheci muito Paul Romer, porque eu nunca mexi muito com macro, mas eu recentemente, desde que ele tem essa escrita, ele tem uma crítica aqui, do economists have too much power? E ele está dizendo sim, e aqui é power para influenciar políticas, para influenciar o que acontece, influenciar governos e líderes e tudo mais.
Então, eu não vou ler isso aqui nem nada, mas é interessante isso vir de dentro. Ele tem uma outra crítica antes disso, que é uma crítica a muito mathiness matematicidade, onde ele está fazendo críticas não ao uso de matemática, claro que não, ele mesmo é um cara que usa muito matemática, mas ao uso de matemática como um jeito de enganar, ou como um jeito de obscurecer e tornar mais as suas premissas mais obscuras. E ele está se referindo especificamente a alguns outros macroeconomistas, que eu não me lembro quem são, alguns desses outros. Então, isso é muito interessante. Né? E sempre uma ênfase muito grande nisso, de que a gente precisa estar ciente dos limites do nosso conhecimento, que eu acho uma ideia correta. E aqui, finalmente, isso aqui saiu semana passada, ou não, eu vi semana passada, saiu em março desse ano, de novo, sobre isso de novo, é uma crítica vindo de dentro, de economistas. Então, é Ricardo Hausmann, não sei se vocês viram falar, a gente vai estudar coisas dele em complexidade. Eu gosto muito dele, ele foi primeiro-ministro da Venezuela, mas depois foi para a academia, voltou para a academia, e faz coisas muito originais. Eu prezo muito isso, fazer coisas muito originais, inclusive essa complexidade ele faz muito. E aqui fazendo uma crítica sobre o individualismo metodológico. Essa ideia de, em economia, a gente diz, você tem que ter, como é que chama? Fundamentos micro, que eu acho correto, tem que ter fundamentos micro, mas aí o problema é que não tem como ir do micro para o macro. Não tem como agregar, que é exatamente que complexidade lida com isso, né? Esse meso que é entre o micro e o macro. Outras críticas muito grandes, o Mervyn King, que foi é um acadêmico, mas foi presidente do Banco Central da Inglaterra durante muito tempo, e aí ele saiu e vem com uma crítica muito grande a essa ideia de que a gente vai fazer política, e ele é um cara que fazia política, né? Por muito tempo, extremamente respeitado como um presidente do Banco Central, mas dizendo que incerteza é uma coisa muito grande. Incerteza Knightiana, uma incerteza que ele está chamando de incerteza radical. Uma incerteza não é risco, não é algo que você consiga, a gente consegue fazer hedges e lidar com risco, uma incerteza onde você não consegue. E isso mina muito a empreitada econômica, né? A ideia de fazer políticas tradicionais. E aí, só para acabar, esse é um estudo que eu achei interessante, assim, eles fizeram uma coisa de psicologia, é um estudo sobre alunos e eu não lembro exatamente como é. Eu sei que a questão é que os alunos de economia tiveram scores significativamente piores em maquiavelismo, narcisismo e psicopata, tendências psicopáticas. Em parte, se bem que esse aqui não está significativo, né? Então, em parte é um pouco o que a disciplina prioriza, né? Essa nossa visão de homos econômicos, de como as pessoas agem, as pessoas buscam seu interesse próprio, só querem maximizar. E aí os alunos, não está claro se economia atrai esse tipo de aluno, e as pessoas já são assim, ou se a gente pega alunos normais e transforma eles nisso durante o curso. Até se não é uma questão, porque aí é uma survey, professor? Sabe, isso aqui já estava aqui, né? Porque não era isso que eu queria mostrar, então não me lembro exatamente agora. Acho que não, é experimentos. Acho que eles fizeram experimentos. Então puseram as pessoas no laboratório para jogar jogos e aí tinha um jeito, mas é terrível isso, eu mostrar isso aqui sem conseguir explicar, mas em todo caso, dá uma consultada aqui depois e ver. Professor, se você puder mandar o texto depois... Porque... É só botar no Google isso aí, isso está disponível. The Dark Triads Across Academic Majors. Porque esses experimentos com jogos, com pessoas que estudam jogos, é bem complicado, porque você costuma ver resultados diferentes conforme você repete o jogo, né?
Só que a pessoa que estuda o jogo, ela não precisa repetir o jogo porque ela já sabe como ele funciona, né? Ela joga melhor só por já ter estudado isso. Tem muitas críticas a isso, mas, por outro lado, isso está muito forte em economia agora, está muito forte. Não só economia, em ciência política mais forte ainda. E aí, o que eles alegam quanto a essa sua crítica é que eles têm jeitos de mais ou menos lidar com isso. Então, eu não sei. Bom, e aí só a última coisa, e essa saiu semana passada, realmente, semana passada. Eu não sei se é viés de confirmação e eu estou achando essas coisas porque eu acho interessante, ou se realmente aumentou a onda dessas críticas, tanto que eu resolvi tirar uns 10 minutos para falar nisso. Mas esse Armin Falk, é um cara importante, faz bastante trabalho. Eles fizeram uma enquete com economistas, perguntando para economistas o que economia devia estudar, which research objectives economic research should embrace, and which topics it should study. E eu acho que eu participei disso. Eu me lembro que eu respondi uma enquete, porque eu vi o nome do Armin Falk, que eu gosto, e aí o resultado está ali. Bom, para começar, tem uma variabilidade muito grande. O 2 é que todo mundo está insatisfeito com a disciplina. Há 10 mil economistas que publicam em journals em inglês. Então, isso não é assim, você pegou a franja maluca da profissão. Não, essas são pessoas, é coisa mainstream, né, os economistas, e muita gente, né? Então, uma amostra grande. A maioria dos pesquisadores estão dissatisfeitos com o status quo, tanto em termos dos tópicos estudados, quanto aos objetivos, as perguntas que você está fazendo. E a terceira coisa é que a maioria, na média, a maioria acha que economia tem que ficar mais relevante para a política. A gente está muito estudando o sexo dos anjos, é o que eu estou interpretando aqui. Tem que ficar mais multidisciplinar. Sim, eu concordo absolutamente. Tem que ser mais arriscado e mais arriscado, quer dizer, você não só estudar aqueles assuntos que você sabe que são bem aceitos, que vão ser publicados, mas arriscar mais, tentar fazer coisa mais arriscada, mais disruptive, que vai criar criação destrutiva, e pursue more diverse topics, e tópicos mais diversos. Então, é interessante isso, que todo mundo acha isso, mas ninguém faz isso, porque acha que os outros não acham isso. Então, só achei interessante botar isso. Bom, deixa eu sair daqui. É que nem um negócio que tem um estudo recente que falou assim, eles fizeram no Egito, perguntaram para maridos o que eles achavam das mulheres deles trabalharem. Eles falavam, não, eu adoraria que minha mulher trabalhasse, seria bom para ela, seria bom para casa, bom para o orçamento, mas você deixa a mulher trabalhar? Não deixo, porque os outros acham errado. Os meus vizinhos acham errado, meus pais acham errado. E todo mundo achava isso. Quer dizer, todo mundo tinha a mesma opinião, mas ninguém fazia porque achava que os outros não faziam. Então, eu estou entendendo, economistas são meio assim. Todo mundo acha que tem que ser mais multidisciplinar, tem que ser mais relevante, mais arriscado, mas ninguém quer fazer. Todo mundo está fazendo... qual que é a sua identificação? Qual que é a sua estratégia de identificação? Então, vamos lá. Direito de propriedade. É muito esquisito. Essa é a primeira vez que eu começo a disciplina com direito de propriedade. Não, de certa forma, não faz sentido. Eu geralmente começava com instituições, porque instituições é mais abrangente. Direito de propriedade é parte de instituições. É uma subcategoria. Mas eu resolvi botar porque eu gostei esse paper, a mensagem do Dempsey, exatamente essa mensagem de que existem forças empurrando na direção de eficiência. De vez em quando o contexto muda, você sai de eficiência, mas eficiência é restabelecida. E eu quero esse como o nosso H0, nosso hipótese a ser refutada. Então, o curso está estabelecido dessa forma. Então, vamos ver, só primeiro, algumas definições. Primeiro, o que é direito de propriedade? E tem essa
está escrito aí, direito de propriedade tem consequências. Por que estudar direito de propriedade? Porque eles têm consequências. E faz sentido perguntar por que estudar, porque muito em economia, especialmente antes de instituições adquirir respeitabilidade, não era respeitar o Estado. Vamos estudar variáveis econômicas. Direito de propriedade são variáveis do pano de fundo, a gente não precisa ligar para isso. Então, não, direito de propriedade tem consequências. E todo mundo concorda com isso já hoje, né? Então, por que elas têm consequências? Eles oferecem incentivos de como que as pessoas usam os recursos. Tem incentivos para botar o ativo para o seu valor de maior uso, para manter o ativo, para investir no ativo, e essas coisas todas, né? E mais, quando direitos de propriedade não são seguros, isso tem consequências. Isso leva à dissipação de rendas, que a gente fala. Então, você tem que gastar, outras pessoas vão gastar para se apropriar do recurso, você tem que gastar para defender o recurso, você vai usar o recurso de um jeito subótimo, quando tem um uso melhor para ele, porque esse jeito é mais fácil defender ele, e você não vai deixar de investir. Então, por isso tem consequências, por isso que é importante estudar. Um exemplo bom disso aqui, acho que essa é, inclusive, a profissão. Muitas literaturas, por exemplo, a literatura de assimetria de informação, o Stiglitz ganhou o prêmio Nobel dele e vários outros, toda aquela literatura saiu dessa literatura aqui de contratos agrícolas. É meio estranho isso, mas o Adam Smith comentava, o que é um contrato agrícola? Eu tenho um pedaço de terra, eu posso ou eu mesmo uso, mas se eu não quiser eu mesmo trabalhar a terra, eu vou ter que tomar dessas 3 alternativas. Na verdade, tem muitas subvariantes em cada uma delas, mas eu contrato pessoas para trabalhar ganhando um salário, ou eu contrato um parceiro, isso é muito comum, ele trabalha a minha terra, ele fica com uma fração, eu fico com a outra fração, geralmente metade, mas tem 1/3, 2/3, essas coisas, ou eu arrendo minha terra para o outro. E então isso tá, como isso fazia parte da vida das pessoas há muito tempo já. O Marshall comentou muito sobre isso, depois eu vou falar o quê. E tem uma literatura muito grande sobre isso. Então, a pergunta seria uma pergunta organizacional. O que você espera observar? Você vai para um determinado local, você espera observar que as pessoas lá estão usando salários, parcerias ou arrendamento. E como é que você pensa nisso teoricamente? E a ideia é que, ou tanto faz, um é equivalente ao outro, ou é uma coisa cultural, ou o quê? Acaba que essa literatura ela coloca as condições em quais você faria isso. Então, os contratos é como se você está escolhendo direitos de propriedade. Como é que vamos alocar os direitos de propriedade? Né? Eles são importantes porque eles afetam o incentivo de uso da terra, e especialmente o incentivo de trabalhar. A pessoa que vai trabalhar a terra pode botar uma variabilidade de esforços muito grandes. Então, tem incentivos diferentes. Por exemplo, o assalariado, o que ele recebe? Ele vai receber o salário dele, pronto, salário mínimo. Quer ele ponha muito esforço ou não. Então, ele não tem incentivo para botar esforço. Então, o direito de propriedade está afetando a produtividade da economia, de certa forma. O arrendatário, por outro lado, ele vai trabalhar, ele vai ter que pagar um fixo e ele fica com todo o excedente. Então, ele tem incentivos para acordar cedo e ficar até tarde e trabalhar muito duro. O parceiro só vai receber metade. Então, o incentivo dele, ele tem um incentivo na margem ali de trabalhar 1 hora a mais ou se esforçar mais cada hora que ele trabalhar, mas é cortado pela metade o incentivo. Então, um jeito de falar isso é quem é que é o residual claimant? Eu não consigo achar uma tradução boa para isso, mas né, quem é que tem o direito de propriedade residual? Se for salário, o residual claimant é o dono da terra. Ele que recebe todo o esforço acima do salário, todo o lucro acima do salário. O arrendatário, quando é arrendamento, o arrendatário é que é o dono da terra. Quando é parceiro, ambos são residual claimants de metade. E por isso que Marshall, lá em 1890, e Adam Smith também, falaram que parcerias são subótimas. Parcerias
é ineficiente. E aí eles se confrontavam com um dilema muito grande que a gente, como economista, se confronta. A nossa teoria mostra uma coisa, mas aí você olha o mundo, você vê o mundo, todo o país do mundo, hoje, e todo o sempre da existência da humanidade, desde que tem agricultura, existia parceria. Aí você diz assim, bom, ou nós, economistas, somos muito inteligentes e só a gente vê isso, que esse é um mau jeito de organizar, ou o nosso modelo está errado e o mundo está certo. E provavelmente é o mundo que está certo. Então, tem uma imensa literatura mostrando que parceria serve um monte de outros fatores. Por exemplo, dividir risco. Quando você põe risco, aí muitas vezes o trabalhador não tem muita capacidade de absorver risco. Ele não tem bens, não tem capital, não tem... e o dono da terra tem. Então, tem vários argumentos, assim, custos de transação e vários outros. Tem uma literatura muito grande. Tipicamente, o que você iria esperar, mas é muito mais complicado do que isso, mas assim, se for fácil monitorar o trabalho, e geralmente a chave é essa, monitoração do trabalho. Se for fácil, aí aí se eu sou dono de terra, eu vou pagar salários, ser o residual claimant e vou monitorar. E com isso eu consigo fazer com que eles se esforcem. Se for difícil monitorar, aí é melhor eu arrendar. Eu garanto o meu aluguel lá, mas e deixo para incentivar o trabalho dele, o arrendatário vira o residual claimant, né? E parceria, existe um número muito grande, sério, existe assim umas 20 diferentes. Tinha uma época que isso era uma indústria de escrever papers argumentando de por que parcerias é um bom, apesar de parecer ineficiente, na verdade são eficientes. Elas são usadas porque cumprem uma função. Bom, o ponto de tudo isso é para dizer direito de propriedade importa. Elas têm consequências de produtividade, do esforço, alocação de recursos, e por isso que a gente estuda direito de propriedade. Desculpe aqui se, não sei se perceberam, mas ficou em inglês de repente. Eu estou usando os slides que eu já tinha nesse começo, pelo menos, e eu tenho esses em português, mas não consigo achar. Em todo caso... esse é outro tema que eu queria falar. Desculpe, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu não mencionei nada sobre isso. Vocês viram que o programa é quase todo em inglês. E acho que tem os 2 ou 3 trabalhos em português, talvez 2 trabalhos em português. E eu, tipicamente, nunca pensei muito sobre isso, achava, tinha aquela atitude, isso aqui é pós-graduação, vocês têm que saber falar inglês e tudo. E eu tenho lido umas coisas sobre isso recentemente e começo a me preocupar, acho que essa atitude não é boa. Por um lado, tem que ser inglês. Você vê uma coisa que eu tento fazer, papers muito recentes. Eu gostaria que o curso ajudasse também essa coisa da gente saber o que... Isso que eu mencionei hoje, a ciência está mudando, a economia está mudando, e a gente quer entender o que está acontecendo agora. Então, para isso, tem que ser inglês, porque tem que pegar os papers que estão saindo agora, e, de fato, você vê no programa, tem vários extremamente recentes. E, por outro lado, eu sei que é difícil, mesmo quem fala inglês relativamente bem e lê relativamente inglês, não é fácil, e alguns trabalhos são bem escritos. Aliás, não sei se perceberam que o Dempsey é extremamente bem escrito. Aquele começo, eu reli hoje, achei sensacional. Frases curtas, parcimoniosas, mas realmente colocando tudo ali. Outros não vão ser assim, outros acadêmicos tendem a escrever muito mal, né? Muitos escrevem muito mal. E é difícil de ler, e é enrolado e tudo. O que eu posso dizer é o seguinte, o que eu posso fazer, algumas coisas que eu posso fazer, eu vou... Às vezes, quando eu tiver algum texto que não é o texto em si, mas alguma coisa relacionada em português, eu tenho isso, vou tornar isso disponível. E outra coisa é assim, eu mencionei na aula passada, eu tenho medo de falar isso, mas deixa eu falar, muitos papers você não vai ler inteiro. Isso não quer dizer que eu estou dispensando você de ler os papers inteiros. Eu quero que você leia os papers inteiros. Mas alguns são imensos, alguns papers têm 80 páginas. A ideia é pegar as ideias principais. Então, e hoje em dia,
coisas de tradução. Às vezes você lê, você pode ter um Google Translate aberto, pelo menos para algumas partes, ou quando você perceber que há partes mais importantes. Então, eu não quero que ninguém se sinta prejudicado por ser tudo em inglês. E se alguém tiver qualquer outra ideia de o que a gente possa fazer sobre isso, me avise e depois entre em contato comigo. Mas eu estou ciente disso aqui. E eu vou evitar isso que eu estou fazendo aqui de agora, de botar todo o material em inglês. Se bem que de vez em quando é até bom aparecer algumas coisas em inglês nos slides assim. Eu pensei até, de repente, às vezes, algumas aulas em inglês, porque muitos de vocês vão estudar no exterior, ou vão participar de conferências no exterior, e às vezes é um bom treino esse tipo de coisa. Tá bom, então, em todo caso, aqui, até agora eu falei o seguinte, direito de propriedade importa, ok? Só que, então, assim, tá bom, importa, já registrei isso, vamos em frente. Aí eu falo, não, peraí, eles importam, mas importam de jeitos, não é tão óbvio, não é simplesmente, leva em conta e pronto. Não é linear e não é óbvio. Deixa eu dar 2 exemplos de como não é óbvio. O primeiro é esse aqui. Muitos de vocês nos trabalhos, nos comentários, muitas pessoas que fizeram comentários, algumas levantaram essa ideia da tragédia dos comuns, que o Dempsey está falando sobre isso. Ele menciona em muitas horas o bens de propriedade comum, e uma das previsões dele é que sempre direitos de propriedade vão evoluir na direção de direitos de propriedade privados, porque eles resolvem problemas de comuns, ou privado de indivíduos ou privado estatal. Que é privado no sentido que tem uma pessoa que é o residual claimant total, seja o Estado, seja o indivíduo, firma ou grupo. Mas aí, durante muito tempo, essa opinião que o Dempsey tinha, repara que são todas ao mesmo tempo, esse Harding aqui é muito famoso esse trabalho, esse que acho que cunhou essa expressão tragédia dos comuns, tragédia dos baldios, é um ano depois do paper do Dempsey originalmente, e eles falavam exatamente isso, propriedade comum é ineficiente, e tem muitas coisas que estão em comum no mundo. Então, o jeito, a prescrição de política é propriedade privada, ostatização, levar ostatização. É interessante, só uma pessoa fez um comentário que eu achei interessante, eu acho que foi o Fernando Honorato, ele chamou a atenção de 2 coisas que a época em que o Dempsey estava escrevendo era uma época de Guerra Fria e época de guerra. Então, ele tem um exemplo dele de alistamento militar. Quem que tem o direito de propriedade? É o Estado de você servir ou é você de não servir? Se o Estado quiser que você sirva, ele vai ter que pagar você. Então, era uma época, era um tema quente naquela época, né? Porque Guerra do Vietnã, protestos contra o Vietnã, essas coisas. E a outra coisa, essa Guerra Fria estatal versus privado. Então, eu não tinha reparado, mas tem um pouquinho, né, o contexto ideológico pelo qual está escrevendo. E ele está em Chicago. E Chicago, vocês sabem, né, o centro do liberalismo. E tanto o Dempsey como o Coase, quanto o Epstein, como o Law Economics, o Chicago é o centro disso. Mas aí uma coisa que eu achei, ninguém notou isso aqui. Vários de vocês levantou a tragédia dos comuns e essa noção que se acreditava, e a teoria indicava que propriedade privada é esse o jeito de resolver isso aqui. Mas a Eleanor Ostrom ganhou o prêmio Nobel justamente para mostrar que isso não é verdade. Ela mostrou que é possível se lidar bem com comuns, que é um bem que você consegue excluir os outros, os não membros do grupo, mas quem é do grupo não é excluído e o bem é rival no consumo. Pescadores em volta de um lago, por exemplo. E o que a Eleanor Ostrom, ela provou o Harding errado, provou o Dempsey errado, provou o Gordon, tem vários outros que escreveram em diferentes áreas, cientistas políticos, dizendo que recursos de uso comum, que esse tipo de direito de propriedade não funciona na prática. E aí tem alguém que cunhou um negócio que chama assim, a lei de Ostrom. A lei de Ostrom é o seguinte,
que é parecido com o que eu falei com os contratos agrícolas. Se um direito de propriedade existe na vida real, então ele também pode funcionar na teoria, né? Se você vê esse tipo de contrato agrícola, parcerias, então você tem que conseguir achar uma teoria que justifique por que aquilo ali funciona, que serve a algum propósito. Então, e eu só estou falando isso aqui para mostrar que direitos de propriedade não são lineares, não é tão óbvio assim como eles funcionam. Eu não vou entrar muito em detalhe da Ostrom, se bem que teria sido um bom tema, uma aula inteira sobre o negócio da Ostrom. E outro é esse aqui. Hernando de Soto, você já deve ter ouvido falar nele. Essa ideia dele teve muito sucesso. Ele é um economista peruano. E ele chegou assim e falou assim, ó, Mistério do Capital. Esse foi o livro dele. Até hoje tem um instituto, Hernando de Soto, na Universidade de Colorado, um colega meu é o diretor. E ele falou assim, ele olhou no Peru, olhou aquelas favelas todas no Peru, ele falou, que desperdício, tem tanto capital, tem tanto capital humano, e tanto esforço, e tanta engenhosidade, e tanto talento, e capital, e terras, e outras coisas, aqui nessas favelas de Lima, e a sociedade não usa isso, a gente não pode botar isso para usar, porque não tem direito de propriedade. Sabe, as pessoas não podem trabalhar, porque sempre tem que ter alguém vigiando a favela, né, a casa, mas a gente não pode pegar dinheiro emprestado no banco, usar como colateral meu barraco e abrir um negócio. Então, ele sugeriu isso, aí foi feito. Vamos dar título, vamos sair dando título, titulando toda a favela, e isso vai unlock the capital, né? Vai tirar os grilhões e deixar o capital funcionar. E é uma ideia muito bonita, né? E Nações Unidas e Banco Mundial, todo mundo adorou essas agências, todos adoraram e fizeram. E lá em Lima fizeram. E quando foram ver, depois fazer exames, avaliação de programa, não funcionou, mas não do jeito que esperavam. Esse que é o ponto que eu estou querendo mostrar aqui, porque a direito de propriedade não é tão previsível como é que funciona. O que eu quero dizer com isso? Quando eles foram olhar, assim, anos depois, as favelas de Lima, diz, quantos de vocês pegaram dinheiro emprestado em banco? Aí eles, nenhum, ninguém. Mas por que vocês não fazem isso? Vocês têm a escritura da casa, vocês podem fazer isso. Eu sei que vocês querem abrir negócios, querem investir em educação, investir em outras coisas. Nós queremos, mas os bancos não deram empréstimo para a gente. Aí quando foi ver, faz sentido, uma vez que você pensa, nenhum banco vai aceitar como garantia um lote numa favela, porque você não pode garantia de empréstimo, muitos empréstimos não vão ser pagos, você tem que poder chegar lá e fechar, pegar para o banco e vender. Mas o banco jamais ia poder fazer isso, que ia pegar muito mal para o banco, né? Esse é no jornal, o banco malvado está expulsando pessoas da favela e tomando a propriedade deles. Então, ninguém pensou nisso. Direito de propriedade tem caminhos não esperados. Mas o que funcionou? Que agora, com a escritura, muitos membros da família podiam sair e arrumar empregos. Não precisava ficar gente vigiando. Então, essa história que a Field conta aqui, que isso liberou, né, esse custo de vigiar a casa. E isso ajudou a aumentar o nível de educação, empregos, salários, etc. Então, property rights matter, but often in mysterious ways. Ok. Então, Fernando, tem algum estudo com microcrédito em algo parecido, assim, juntando os dois? Porque a ideia do microcrédito é justamente popularizar o acesso, né? A gente vai ver um trabalho que eu vou mencionar. Eu vou usar esse exemplo de microcrédito, mais ou menos, é meio parecido com isso que eu falei, mysterious ways. É que microcrédito é outra dessas ideias bonitas, né? E todo mundo gosta, e entidades de ajuda humanitária adoram, mas não funcionou do jeito que esperava. Pelo menos foi uma decepção muito grande relativa às expectativas. E na aula de complexidade, eu vou apresentar um trabalho que chama Why Public Policies Fail? Por que políticas públicas falham? E um dos exemplos que eu vou usar é microcrédito. Então, eu sei que tem sido uma decepcionante.
relativo às expectativas. Não quer dizer que não vai funcionar, mas não era uma panaceia que nem pensaram, e talvez tem que ser muito mais específico ao contexto. Então, tá. Então, aqui eu quero, antes de chegar no Dempsey, quero botar isso aqui. Isso aqui é uma metáfora. Se você estudar direito nos Estados Unidos, você vai aprender, quando chegar na parte de property, que é uma das áreas principais de direito, ou law and economics, tem o modelo do bundle of rights, também conhecido como bundle of sticks, gravetos. Então, propriedade é a tradução em português que se usa é feixe de varas. É um conjunto de gravetos. E a ideia é o seguinte, é que se você tem propriedade sobre um bem, por exemplo, sobre um pedaço de terra, sobre um automóvel, sobre uma ideia, sobre um ativo financeiro, não é uma coisa absoluta, assim. A terra é minha e pronto. O que você tem, na verdade, você tem direitos sobre vários atributos do bem. Então, esses atributos aqui, eu tentei desenhar umas varinhas ali, uns gravetos. O direito de usar, o direito de tomar posse, de chegar lá e ficar em cima, ou usar, o direito de vender, o direito de deixar de herança para quem você quiser, ou só para seus filhos, dependendo. Cada sociedade vai ter um conjunto de gravetos. Né? Direito de cercar, se tiver água passando sua propriedade, você tem direito de acessar água, etc. Só que é mais complicado do que isso. Então, na verdade, você tem o direito de jure, o direito na lei, o direito formal escrito, completo. Então, está aqui sua terra, você tem o direito de impedir as pessoas de atravessarem. Só que na prática, o de facto, o de jure é na lei, de facto é na verdade, no mundo real, as pessoas de noite, tem os pessoal que mora do outro lado, eles querem chegar lá na cidade, eles atravessam pelo meio da sua terra, ou cortam um dos campos da sua terra. Claro, você poderia, na teoria, o Estado iria impedir isso. O Estado iria ser um policiador perfeito dos direitos e você ia ter o seu graveto de impedir, você tem o direito de impedir a entrada dos outros, completo. Mas, na prática, o Estado só vai garantir até certo ponto. Você ainda vai optar de você gastar, isso vai ser importante em coisas que a gente vai ver. Então, o Estado já vai gastar e defender os seus direitos até certo ponto, em alguns países mais do que outros, alguns tipos de direitos mais do que outros. E você pode gastar mais dinheiro. Então, você pode botar uma cerca, você pode botar um alarme, você pode botar cachorro, mas muitos desses gastos não compensam. Não vale a pena. Eu até poderia gastar e garantir o meu graveto inteiro, mas o benefício é menor do que o custo, então eu só vou de facto, eu só vou garantir até esse pedaço aqui. O Estado está garantindo até aqui, eu ainda faço um gasto pessoal, garanto até aqui, e isso aqui eu vou deixar no domínio público, no public domain, ou seja, as pessoas vão atravessar. Então, de facto, as pessoas têm direito a usar a minha terra. Então, essas tem os atributos, de facto de jure, e outras entidades têm direitos, direito de propriedade a certos atributos da sua propriedade. Então, por exemplo, o Estado, a sua terra, você tem esses direitos todos. Mas o Estado tem o direito de taxar, se tiver petróleo embaixo, aqui no Brasil, é do Estado. O Estado pode, em certas situações, desapropriar no interesse público. E tem vários outros. O Estado tem alguns direitos à sua terra e terceiras partes podem ter direitos à sua terra também. Por exemplo, se você pegou dinheiro emprestado num banco e deu sua terra de colateral, eles têm direito a isso. Se ao comprar a terra você ainda não pagou, você pegou empréstimo do banco, aquele banco também tem direito parcial à sua terra. Em alguns lugares, se alguém está caçando um animal e o animal já está 1 hora perseguindo o animal e o animal atravessa a sua terra, ele tem direito costumeiro ou legal e ele pode entrar na sua terra. Então, o servidão, às vezes, Lago Sul e Lago Norte tem, no final de conjuntos, tem uma servidão, que é um caminhozinho
que atravessa a terra de pessoas. Então, direito de propriedade é isso. Direito de propriedade nunca é absoluto. Você só tem alguns atributos, não tem completos, e eles podem mudar ao longo do tempo, né? E por isso por isso que, em parte, por que direitos de propriedade são misteriosos? Em parte por causa disso. Porque quando você fala, a pessoa tem um certo direito de propriedade, a gente fala assim, mas a gente não especifica exatamente quais são todos os atributos, até onde e qual é o custo de aumentar ou defender aquele direito. E aí, direitos de propriedade evoluem. Esse é o título do livro, do paper do Demsetz. Towards... Não é texto, né? Towards... Não, desculpe. Esquece isso. O direito de propriedade evolui, eles mudam ao tempo. Esse é o tema do paper do Demsetz. Como é que direitos de propriedade mudam ao longo do tempo. Ele está fazendo uma previsão que eles sempre mudam, sempre que vale a pena, eles mudam e mudam na direção de propriedade privada. Tá, depois eu vou voltar para alguns temas desses aqui. Ele acha isso, então, essa visão que eu falei, direito de propriedade emergem. Tem uma hora que ele fala muito claramente assim, ó, eles não é que as pessoas chegam e sentam e dizem assim, tem externalidades, eu posso internalizar, quanto que eu vou ter que investir para mudar o direito de propriedade? É menos do que o custo que eu tenho da externalidade, então vale a pena tentar investir, fazer isso. As pessoas, a sociedade vai em tentativa e erro, e coisas inconscientes, e movimentos sociais, e normas, e regras, e governos, mas o que ele acha que aos poucos, é quase evolucionário o que ele está falando, que na evolução é isso, as variações acontecem aleatoriamente, mutações e recombinações, mas aí quando funciona uma coisa, quando ela é realmente melhor, aí aquilo continua. Aqui tem uma seleção natural, de certa forma. Então, a visão dela é que os direitos de propriedade evoluem, eles vão ser sempre eficientes, ou estão caminhando na direção de oferecer os bons incentivos, e tem choques, daí eles se readaptam e tendem à propriedade privada. Só que, na vida real, a gente vê que direitos de propriedade são muito dependentes, path dependent. Você começa com um tipo de direito de propriedade e a gente não vê essa adaptação tão rápida. Então, a gente vê coisas claramente ineficientes persistindo por longo tempo. Então, para o Demsetz, property rights não são path dependent. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo do curso, que a gente vai argumentar que sim. Como o tempo está indo mais rápido do que eu pensava, eu ia mostrar um clipe dele falando. Ele morreu em 2019, morreu recentemente. Eu não vou botar isso aqui me tomaria ir para lá, mas quem tiver interesse, isso aqui é uma entrevista com ele, depois pode olhar, põe assim, A Conversation with Harold Demsetz. É um cara entrevistando ele. Esse paper em particular, eles gastam muito pouco tempo, eles ficam só uns 2 minutos falando a respeito, mas falam que o Demsetz tem vários outros papers seminais, um que chama Why Regulate Utilities, que é bem interessante. Então, eu não vou botar isso aqui para poder seguir em frente. Então, o que ele está dizendo, o Demsetz? É o que eu acabei de falar. Direitos de propriedade se desenvolvem para internalizar as externalidades quando o ganho dessa internalização é maior do que o custo da internalização. Então, é quase o teorema de Coase, né? Sempre que vale a pena mudar, muda-se. E aí, tem choques, preços relativos mudam, é isso que daí vai criar mais externalidades. Que choques são esses? Demográfico, tecnológico, preferências, choques climáticos. O exemplo que ele deu, por isso que tem um índio aqui. Então, vocês leram, vocês viram, esse exemplo antropológico, tinha índios, do jeito bem curto, tinha índios e eles caçavam os castores e tinha uma regra, sempre tem uma regra de direito de propriedade, sempre tem, mesmo que não tenha oficial, tem uma de facto, que era simplesmente todo mundo pode pegar qualquer castor em qualquer situação, em qualquer lugar. E essa regra funcionava muito bem, porque tinha muitos castores relativo à demanda pelos índios. Aí vem um choque demográfico, um choque de
comercial, se quiser chamar assim, um choque de preços relativos. Chegou o europeu lá, isso aqui no norte, no Canadá, Labrador. Aí os europeus falaram assim, a gente quer essas peles, a gente paga por essas peles. Aí os índios começaram, puxa, então vamos sair caçando. Então, aumentou a demanda, e aí a regra antiga de direito de propriedade, que é primeiro chega, primeiro leva, primeiro caça, primeiro leva, essa regra não era mais eficiente, estava todo mundo caçando demais, abaixando a capacidade de suporte dos castores, e aí tinha essas externalidades. Quando alguém matava um castor, por exemplo, um castor que ia ter filhos, uma castora, sei lá como chama, que ia ter filhos, ele está gerando uma externalidade, porque ele vai ter menos para todo mundo mais no futuro. É o comuns, né? O problema da tragédia dos comuns. E aí, dado que isso era ineficiente, tinha externalidades, valia a pena eles se juntarem e mudarem o direito de propriedade. E agora o direito de propriedade é, ao longo do rio, cada família ou cada grupo vai ter um lugar fixo. E como castores não são nômades, aí cada um só caça na sua área e vai caçar exatamente a quantidade biologicamente ótima para aquilo. E aí, com isso, o exemplo é esse. Mudou os preços relativos, rapidamente os direitos de propriedade mudaram também e restabeleceram a eficiência. E a ideia é que isso iria continuar acontecendo e cada vez mais ele ia, a segunda coisa, na direção de direitos de propriedade privada. The move is usually toward private property. Então, esse é o modelo dele. Deixa eu mostrar uma análise gráfica disso aqui, que eu acho que é interessante a gente botar. O Dempsey é todo verbal, toda a análise dele é verbal. E eu achava... No começo, eu me lembro, eu achava que o Dempsey... Não, deixa eu falar, não vou contar essa história, deixa eu... Veja isso aqui. Então, aqui está no eixo horizontal, escassez. Então, qualquer bem, pode ser castores, pode ser terra, pode ser fertilidade do solo, pode ser Bitcoin, seja o que for, tem escassez. Então, a escassez aumenta, ela reduz para... Aqui tem muita escassez e aqui tem pouca escassez. O exemplo que eu vou usar aqui é o exemplo que a gente usou no trabalho, que é terra. Então, terra na Amazônia. Minha tese foi sobre a Amazônia. Então, suponha terra na Amazônia aqui. Então, tem terra. Aqui é a vila. A Amazônia sempre tem essas cidadezinhas, é onde está a igreja, onde está a feira, onde está a prefeitura, onde está a clínica e as escolas. Então, a terra próxima ao centro aqui, se tiver direito de propriedade, vamos começar aqui. Esse aqui é the net present value. É o valor presente dessa terra. Quer dizer, se eu pegar essa terra e ver quanto que eu vou ganhar por ela ser minha, botando ela ao seu melhor uso, esse ano, o próximo ano, todos os anos até o infinito, e descontar para o valor presente, esse é o valor da terra. É o valor que teriam que me pagar para eu vender essa terra, né? Então, esse aqui é o valor da terra aqui. E à medida que você vai se afastando, então aqui você está se afastando na Amazônia, já saiu da vila, aqui você está indo pela Transamazônica, aqui você entrou numa estrada vicinal pela Transamazônica, está ficando pior, mais fina e mais longe de tudo. Agora, para levar o seu arroz para o mercado vai levar 5 horas, você vai encalhar, se seu filho quebrar a perna vai demorar mais. Então vai indo até aqui. Então, aqui... A escassez é pouca, não tem nenhum pedaço de terra sobrando ali que você possa pegar. Tudo já tem dono. A escassez da terra é grande. Aqui, isso aqui é além do ponto onde alguém estaria disposto a pagar alguma coisa pela terra. Então, se é lá no interior da Amazônia, não tem escassez nenhuma. Você pode ir lá amanhã e pegar a sua. Você fica em cima da terra, ninguém vai aparecer para tirar você, o Estado não vai lá tirar você, porque não tem escassez. Por outro lado, o valor presente dessa terra é muito baixo. Ninguém vai comprar de você, ninguém. Então, o valor presente vai caindo à medida que a escassez vai reduzindo. Então, só disso aqui a gente já pode fazer várias previsões. Então, esse C aqui, esse aqui é o custo de oportunidade. Esse é o custo de oportunidade
de você, se você ficar nessa terra, qual que é a sua melhor opção? Suponho que a sua melhor opção é você ir virar, sei lá, ficar morando num abrigo da prefeitura. Alguma coisa assim, lá tem sopa todo dia. Então, esse é o custo de oportunidade. Ou seja, aqui tem terra disponível para cá, mas essas pessoas não vão para lá. Ninguém vai para lá, que a pessoa que tem o menor custo de oportunidade na sociedade prefere estar na cidade tomando sopa do que ir morar lá no interior da floresta. Então, aqui não tem ninguém. Mesmo que essa terra tenha um valor, você é capaz de produzir e gerar um valor estando lá, porque é positivo o valor presente dela, mesmo assim não tem ninguém. É a partir de G que começa a ter pessoas. Aqui sim, aqui tem pessoas na terra, porque o valor presente de estar na terra é maior do que o custo de oportunidade das pessoas com menor custo de oportunidade. Mas quem que vai estar lá? São pessoas de baixo custo de oportunidade. São pessoas que sem capital humano, pessoas jovens, geralmente, com pouca experiência. E repara que aqui, mas não tem conflito aqui, porque o prêmio é muito pequeno. Se alguém chegar lá e eu peguei a terra deles, talvez eles vão reclamar, mas em vez de brigar comigo, eu vou pegar outro pedaço de terra, porque escassez é pouca aqui. Pode até ter algumas brigas, mas não vai ter muita briga. Aqui não tem ninguém, mas à medida que se chega mais perto, o valor presente está aumentando, e a partir desse ponto, faz diferença se a terra tem direito de propriedade ou não tem. Terra tem direito de propriedade quer dizer que o Estado vai, pelo menos parcialmente, defender aquele direito de propriedade. Se alguém invadir, eu tenho o título, eu vou lá para a polícia, eles mandam alguém, o juiz vai fazer alguma coisa, eu tenho algum recurso assim. Se eu não tenho direito de propriedade, a terra vale muito menos para mim. Então, a chave aqui é essa diferença aqui. É a diferença, um pedaço de terra, nesse nível de escassez, com e sem direito de propriedade, isso vai afetar o meu comportamento. Se eu não tenho direito de propriedade, eu estou disposto a investir, gastar dinheiro para conseguir direito de propriedade. Então, eu vou botar cercas, vou botar alarmes, vou pleitear lá no centro de terras ou junto ao prefeito para ele vir titular essa terra, eu vou ter gastos. E isso é dissipação de recursos. Porque se eu tivesse o direito de propriedade, eu não precisava gastar aquilo ali. Então, é ruim para a sociedade essa dissipação de recursos. Então, esse triângulo todo é uma ineficiência. É o tamanho da ineficiência de não ter direito de propriedade. E o que o term set iria prever é que, se você tivesse aqui, sempre os direitos de propriedade iam ser sugeridos, iam ser implementados eventualmente ou rapidamente, porque isso aqui é ineficiente e seria viável fazer isso e seria no interesse de todo mundo fazer isso. Então, o que eu fiz na minha dissertação, uma das coisas que eu fiz na minha dissertação, eu fui lá, eu entrevistei vários poceiros e mostrei que nessas terras mais longe tem pouco investimento, pouco conflito e pessoas mais homogêneas, essas várias previsões da literatura, e aqui próximo da cidade tem mais investimento, e quando não tem direito de propriedade, tinha dissipação de recursos, tinha gastos improdutivos só para conseguir ou só para manter os direitos de propriedade. E aí você pode pensar isso como terra, pode pensar como qualquer outra coisa. Quer ver? Um exemplo que eu me lembro é no começo da internet, aqueles URLs, os URLs, não tinha muita regra. Você punha www. Aí você punha o nome que você queria, você podia .com.br. Porque não era escasso, não havia competição por aquilo ali. As pessoas ainda não percebiam o quão valioso era para uma firma ter um nome. Alguns espertalhões chegaram a registrar um monte de nomes de pessoas conhecidas e de firmas conhecidas, mas, em geral, não, porque não era escasso. Então, você podia fazer o mesmo tipo de análise aqui. Eventualmente, quando ficou claro, quando a internet evoluiu muito,
e se tornou escasso, aqueles nomes se tornaram escassos, aí surgiu um monte de regras. Direitos de propriedade, como é que as regras que limitam o direito de propriedade sobre URLs. Tá? Deixa eu falar isso aqui, que isso vai ser na próxima aula. Tá, eu quero só mencionar que eu tenho um trabalho que é o título, ele é uma crítica ao Demsetz, chama Towards a More Evolutionary Theory of Property Rights. Eu botei esse evolutionary, né? Porque o tempo todo o Demsetz está falando de evolução de direitos de propriedade, mas ele está falando no sentido de mudança, não de evolução darwiniana. E aí, nesse trabalho aqui, que inclusive foi publicado no Review de Law, não de Economia, de Direito, esse trabalho diz, vamos pegar essa teoria do Demsetz, mas vamos pensar como evolução de verdade, evolução num sistema complexo. Então, eu não vou entrar nisso aqui, mas se alguém tiver interesse nisso, isso está disponível na internet. Aí, no programa lá, eu tenho esse paper do Richard Epstein. Eu não vou falar especificamente sobre ele. Ele usa a ideia de estacionamento como um commons. Estacionamento, então, né, tem horas que vagas de estacionação não são escassas e tem horas que elas são extremamente escassas. E aí ele vai fazer uma crítica ao Demsetz, porque diz assim, a teoria do Demsetz sempre que valesse a pena mudar a regra, quando não é escasso, qualquer regra serve. Então a regra pode ser, quem chegar primeiro leva a vaga. Mas quando se tornar escassa, aí sim o Demsetz ia dizer, vão surgir regras de direito de propriedade. Os direitos de propriedade vão ser mudados para internalizar essas externalidades, por exemplo, de você ter que ficar esperando horas, rodando para conseguir uma vaga. E aí o Epstein vai criticar isso. Isso é uma coisa que tem uma pessoa que fez o trabalho sobre, o Tiago Oliveira Santos fez sobre isso aqui, e o Tiago defendeu o Demsetz contra as críticas do Epstein, mas vale a pena ler, é interessante a ideia, e eu sempre pensei na UNB com isso, porque a UNB, quando eu entrei no UNB, era assim, a UNB você tinha aquele estacionamento todo no Minhocão, e quase sempre vazio, porque a UNB era muito menor naquela época, mas eventualmente se tornou escasso. Qualquer hora que você fosse, estava lotado, então estava gerando ineficiências. E o DEMS, então, né, e a regra não mudou. O direito de propriedade continua o mesmo que era lá no começo, ou seja, o mesmo dos castores. Quem chegar primeiro à vaga dele, seja aluno, seja professor, seja visitante, seja horário de pico, seja horário... Não tem estacionamentos diferentes. Uma regra que podia fazer seria pagar. Como vai no CEUB, se paga. Vai em várias outras universidades, é pago. Ou tem lotes pagos, lotes não pagos. Tem várias regras que poderiam surgir. No entanto, na UNB não mudou. Então, a previsão e gerou ineficiências. Tem claramente ineficiente. Então, o Demsetz esperaria que valeria a pena internalizar. E uma das críticas que o Epstein faz, e várias pessoas notaram isso, fizeram essa crítica também, diz que muitas vezes o que impede que a eficiência seja restabelecida é política. Que existe alguma regra mais eficiente? Deixa eu esperar aqui, que diz que minha internet está instável, deixa eu esperar voltar. Tá, acho que melhorou. Existem regras superiores, só que você, por causa de política, não consegue inserir. Ou quiser chamar de custos de transação políticos, ou seja, lá que for. E eu tenho certeza, na UNB, se você fosse mudar para um sistema de estacionamento pago, você não conseguia fazer. Porque, sabe, ia ter greve, ia ter escarcel, universidade pública gratuita de qualidade, aquela coisa toda. Por que eu digo isso? Porque tinha uma época na UNB
que estava sumindo muito computador, estavam roubando o computador, estava de noite, entravam e roubavam as coisas. E aí resolveram botar umas cercas lá no minhocão, nas duas entradas e nas pontas, botar cerca, um guardinha, e que não parece uma coisa excludente, uma coisa autoritária, uma coisa, parece simplesmente bom senso, né? Você querer resguardar a coisa pública, como dizem. E teve tanto manifestação contra, isso é o início da privatização da universidade, que não fizeram. Acho que até hoje você vê tem uns portões bonitos que fizeram, que leva assim, que nem portão de castelo, e estão fixos lá, eles não abaixam de noite, só puseram uma cerca meio escondidinha para tentar fazer isso sem afetar os ânimos políticos. Tá vendo? O Richard Epstein vai dizer assim, é uma crítica à posição do Dempsey, especialmente no argumento que ele subestima as dificuldades práticas das forças políticas que estão. Então, esse exemplo da UNB é exatamente esse tipo de coisa que eu acho que ele está se referindo. É constacionamento e esses brios das pessoas com esse tipo de coisa. Então, existe algo mais eficiente, mas você não consegue chegar lá. E aí, finalmente, eu quero só mencionar rapidamente esse outro trabalho. Eu botei isso aqui. O Doug Allen, ele é um aluno do Barzell. Barzell, ele tem um livro sobre direitos de propriedade, é um outro grande nome, junto com o Dempsey, da literatura de propriedade. E o Douglas Allen, então, tem... Então, esse trabalho aqui eu achei bem interessante, tem uns gráficos que eu quero mostrar. A ideia é o seguinte aqui, às vezes, quando fica... Lembra que eu falei? Você tem direito de propriedade, vários atributos, alguns desses atributos são muito valiosos para outras pessoas. O Estado só vai defender isso até certo ponto, e você tem que, ou você vai arcar com o custo de defender o resto, ou deixar um pedaço, você vai simplesmente abandonar, dizer, parte desse atributo as pessoas vão poder usar o bem, porque é muito caro para eu impedir que eles usem. Então, aí ele vai sugerir o seguinte, diz que muitas vezes, quando esse é o caso, as pessoas alteram o direito de propriedade, de certa forma, eles destroem parte do seu direito de propriedade para reduzir o valor, para ficar mais barato defender o direito de propriedade. Porque, às vezes, as outras pessoas querem tanto um atributo do direito de propriedade que o custo é tão grande, então você destrói aquele atributo para os outros e para você, pior para você, mas aí, pelo menos, não vai ter que ficar defendendo aquele atributo. Vocês vão ver o que eu quero dizer com isso aqui. Deixa eu botar aqui. Então, veja isso aqui. Esse é um modelo de Dempsey aqui. Aqui você tem o valor de você ter o benefício, e first best quer dizer o Estado está defendendo. Então, você tem uma terra, você tem um automóvel, você tem uma ideia, você tem um ativo financeiro, é seu e o Estado está defendendo. Esse é o valor dele. E no first best, você se apropria do valor. Então, esse é o benefício de você ter aquilo ali. Então, essa aqui é uma linha de 45 graus, esse é o benefício. E esse é o custo que você tem de defender. Então, aqui, pensa assim, esse aqui seria o Estado vai defender essa quantidade do seu... Você tem uma casa e o Estado vai botar a polícia no seu quarteirão, mas domingos e feriados não, e nem de madrugada. Então, o Estado está arcando com um pouquinho da defesa daquilo, mas não totalmente. Então, na verdade, isso aqui não é o Estado, isso aqui é o seu gasto. Então, você vai gastar uma parte para garantir o recurso. Se você vai gastar essa quantidade aqui, para um bem com esse valor aqui, isso é exógeno, o valor do bem é dado pelo mercado, aí você gasta, se o Estado defender, você tem todo esse valor aqui. Mas o Estado não vai defender tudo, então você vai ter que ter um gasto, mas aí você recebe tudo, mas você teve um gasto, então você ganhou isso aqui. Esse é o seu second best value. Tá? Então, esse é simplesmente o modelo de Dempsey. Aí, qual é a primeira coisa que você pode fazer? Você pode dizer o seguinte, a primeira coisa que eu posso fazer é dizer o seguinte, eu posso
deixar um dos atributos, aquilo que muita gente quer, que está atraindo muita gente, eu vou deixar aquilo no domínio público, eu vou abrir mão daquilo ali, deixa as pessoas... Tem um pedaço de terra e as pessoas costumam cortar, fazer um caminhozinho. Então, deixa eles, eu vou deixar aquilo ali. Então, eu não vou receber o benefício total, mas eu vou receber, digamos, 90%. O que eu ganho com isso? Eu reduzir meu custo muito. O meu custo, quase todo o meu custo era defender aquele atributo. E os outros atributos do bem era mais fácil para mim defender. Então, essa primeira coisa que você pode fazer é simplesmente deixar alguns atributos no bem público, e aí, com isso, o seu benefício vai ser AB, a linha B', que é mais do que vocês tentar gastar e garantir que ninguém nunca vai atravessar a sua terra ou fazer qualquer outra coisa com a sua terra. Mas tudo isso é density ainda. O que esse paper faz, ele diz o seguinte, mas suponha que a curva de custos é convexa, é não linear assim. E é bem provável que seja, né, essa ideia das maçãs mais baixas, as frutas mais baixas são mais baratas de defender, mas tem alguns outros que são mais caros. E se você tem algo assim acontecendo, bom, como é que é isso aqui? Se o valor do bem é muito pequeno, o custo de defender é maior do que o benefício, então está no domínio público. Nos outros também, assim, nesse pedaço aqui está no domínio público, é só para bens mais valiosos que aparece direito de propriedade. Mas se for um bem mais valioso, aqui surge em direito de propriedade, você vai gastar dinheiro para defender o seu direito de propriedade, mas vai chegar um ponto que não vai mais valer a pena fazer isso. Aqui não vale mais, o bem é tão valioso, ele está atraindo pessoas, ele é tão valioso que ele está atraindo pessoas que estão querendo se apropriar dele, ou de alguns atributos dele, e você vai ter que gastar muito dinheiro e não vai valer a pena. Se o bem não fosse multidimensional, você poderia simplesmente pegar um atributo, joga no domínio público e fica com os outros. Mas muitas vezes os atributos são entrelaçados. Os exemplos que eu vou dar, você vai ver, você não tem como ter um e não ter outro. E aí o que ele está sugerindo, então, é que muitas vezes o que você faz é que você destrói aquele atributo para você e para os outros. Então, vamos ver as soluções. A primeira, qual que é o problema? Suponha que você está com o bem aqui. O bem é muito valioso, então o custo de defender é maior do que o benefício. Então, isso está gerando um problema muito grande. A primeira solução é... Isso aqui está errado. A primeira solução é reduzir o custo. Reduzir o custo. Buscar novas tecnologias, novas leis, novas regras, novas formas organizacionais para reduzir o custo de defesa. Só que muitas vezes não tem como fazer isso. Então, uma opção seria você destruir parte do valor do bem para o bem voltar aqui para baixo. E uma vez que o bem está aqui embaixo, aí o benefício de ter o bem é maior do que o custo de defender ele, e aí vale a pena. Então, parece contraintuitivo destruir parte do seu bem, mas deixa eu dar alguns dos exemplos que ele dá. Então, os exemplos são, o título do paper é o chifre do rinoceronte. A ideia é a seguinte, o rinoceronte é um bem que tem muitos atributos. Tem gente que gosta dele só de saber que existe, outros gostam de ver, outros gostam de ir no parque e saber que está lá, biodiversidade. Só que na China eles gostam do chifre para fazer um remédio. Ou é afrodisíaco, ou é alguma coisa assim. Então, tem muitos poachers, muitos caçadores ilegais que matam escondido, vão de noite e matam o rinoceronte. Isso era um grande problema. Aí eles começaram a fazer, foi cortar o chifre do rinoceronte nos parques e queimar. E aí o rinoceronte sem o chifre vale menos para todo mundo. Os turistas que vão lá ficam decepcionados. Puxa, mas cadê o chifre do elefante, do rinoceronte? Mas, pelo menos, você reduziu o custo de defender. Ao
destruir parte de um dos atributos sem destruir os outros atributos, você tornou viável também o custo-benefício de ter o rinoceronte. Outro exemplo, ele diz assim, alguém tem um diamante peça única, ele dá o exemplo de um que acharam, coisa mais rara do mundo, um diamante inteiro, e por ser um diamante inteiro, ele tem um valor muito grande, mas atraía muitos ladrões. Então, o dono resolveu quebrar a peça única. Um dos atributos era que era peça única, mas ele resolveu quebrar e ter várias peças pequenas em vez, e aí o valor total caiu muito. As pequenas o total não é a soma da total. Mas ao fazer isso, pelo menos, se não tinha os maiores ladrões de diamante do mundo tentando roubar dele, ele economizava no gasto de defesa e a lógica econômica fazia sentido. Mais 2 exemplos. Obsolescência por desenho. Sementes da Monsanto. Monsanto, ela faz sementes geneticamente modificadas, aí você planta elas, ela dá soja, dá milho, mas geneticamente ela é estéril. Você não consegue replantar. Então, eles fizeram uma semente pior, porque o resto é tudo igual, o gosto, a nutrição, o tempo de crescimento, a produtividade é tudo igual. Só que ela é pior porque ela não pode ser plantada. Mas eles fizeram isso é muito custoso eles impedirem que as pessoas deixem de plantar semente em vez de comprar deles todo ano novamente. Então, e a mesma coisa com o programa de computador, é parecido com isso, que antigamente você comprava programa de computador, você podia copiar. Você comprava, dava para os amigos, vocês copiavam. Então, um jeito de lidar com isso foi fazer com que o programa fique obsoleto. Você sempre tem versões novas, sabe? Tem o iPhone novo e os velhos ficam obsoletos justamente para forçar, na lógica daquele gráfico, está reduzindo o valor do bem para tornar mais barato defender. E, finalmente, tem um exemplo final aqui tem umas tribos indígenas que, às vezes, uma tribo mais forte, maior, ela convida outros para uma festividade e nessa festividade ela dá um monte de coisa de presente, tipo canoas e comida e ferramentas, enxadas e outras coisas, dá de presente. Ou o ritual é de destruir, faz uma grande fogueira e destrói um monte de coisas. Aquilo parecia ilógico, né? Por que alguém faria isso? Parece uma coisa, um desperdício. E tem uma interpretação que é isso, que a tribo que tem muita coisa, e os outros têm menos e estão com mais fome, talvez, iriam atacar eles o tempo todo. Ao fazer isso, você está empurrando lá no gráfico da zona de custo muito alto, custo não linear muito alto, onde o custo é abaixo do benefício, está chamando os outros para mostrar, ó, você acha que eu sou rico, que vale a pena me roubar, mas aqui, parte da minha riqueza, ou eu dou para você, eu estou queimando aqui, agora não é mais tão interessante você me atacar. Ok. Então é isso, é basicamente isso. Deixa eu, só para acabar, muito rápido aqui, eu quero mostrar quase que uma revisão de literatura que eu vou passar assim, em 2 minutos, sobre terra no Brasil, porque essa é uma das minhas áreas de pesquisa, eu escrevi bastante sobre isso, mostrando que terra no Brasil não tem um mecanismo demsetiano acontecendo, porque tem tanta ineficiência, tanto desperdício, tanta oportunidade perdida, tanto, né, espaço, e onde a gente sabe o que fazer, sabe mudanças, no entanto, não tem forças demsetianas corrigindo esses desperdícios. Então, direito de propriedade, aqui para o mundo como um todo, depois do Brasil, reduz investimentos que seriam, por não ter direito de propriedade seguro, tem menos investimento, ou tem sobreinvestimento, você está investindo demais para sinalizar que aquilo realmente é seu, já que você não pode sinalizar com título no papel, no cartório. Desmatamento, queimas, mercados de arrendamentos incompletos, e mercados de arrendamentos são coisas muito eficientes, um bom jeito de usar recursos para fazer matching de quem quer usar com quem é dono.
gastos em defesa, que não seriam necessários se direitos de propriedade existissem. Direitos de propriedade, tem muita literatura mostrando que aumentam direitos de propriedade mais seguros, mais claros, aumentam produtividade, reduz conflito, leva a melhor escolha de técnica, melhor alocação de recursos, aumenta o valor da terra e dos outros bens, leva ao melhor uso dos recursos, aumenta a horas de trabalhadas, aumenta igualdade. Olha só, e tem papers mostrando que tipo de terra mais claros do que funcionando melhor aumenta a igualdade de gêneros, reduz fertilidade, reduz propina, aumenta a arrecadação, leva a mais crianças a completar colégio, reduz gravidez adolescente e muitos outros. Então, a gente sabe, tem evidências de tudo isso, e, no entanto, para o Brasil, especialmente, eu vou só passar rápido aqui, tem evidência para todas essas coisas aqui. Deixa só cada um deles aqui. Tem muito escrito sobre conflito de terra, inclusive, essa é uma das minhas principais áreas, a minha dissertação e tudo foi sobre isso. Não vou mostrar os dados. Mercados de arrendamento no Brasil. O Brasil é um dos países que menos usa arrendamento de terra, apesar de arrendamento de terra ser uma das melhores formas de alocar bem os recursos. Não precisa calhar do dono ser um bom produtor. Ele pode ser dono, pode arrendar para alguém que é um bom produtor e usar dessa maneira. Desmatamento, um dos grandes problemas hoje, e nesses últimos 2 anos mais do que nunca, e tem muita literatura sobre desmatamento. Então, direitos de propriedade no Brasil não estão funcionando quanto a isso, né? Obviamente, tem externalidades que não estão sendo internalizadas e isso não está automaticamente sendo resolvido. Investimento, escolha do que plantar. Muitas pessoas que não têm título de terra plantam coisas que não seria a melhor coisa a plantar, mas é mais seguro para eles do ponto de vista de expropriação, reforma agrária e outras coisas. E desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e a propriedade de terra e a produção agrícola no Brasil é extremamente desigual, com menos de 1% produzindo mais de metade da renda agrícola. Isso é surpreendente, esse número. Menos de 1% das fazendas produzem mais do que metade da renda agrícola. E muito sofrimento humano, muito lobby, muito gasto político, protesto. Isso não é direito de propriedade funcionando bem. Então, para acabar, está aqui o que a gente fez hoje. Nós testamos a hipótese nula. O DEMSETS tem essa hipótese nula. Direitos de propriedade serão mudados sempre que for vantajoso para indivíduos ou grupos incorrerem os custos para realizar essas mudanças, para internalizar as externalidades. E a hipótese alternativa é que existem forças que podem fazer isso não acontecer. É isso que eu acabei de falar. No Brasil, certamente existem essas forças com relação à terra. O Epstein falou que com estacionamentos em Chicago também existem forças que impedem isso que aconteça. E vários de vocês nos comentários também notaram esse tipo de coisa. Só vamos generalizar isso para o resto do curso. Em vez de falar sobre direito de propriedade, vou falar mais geral. A nossa hipótese nula nesse curso é: há forças que impedem a economia e a sociedade na direção do uso eficiente de recursos. Então, essas forças existem. Talvez nem chegue lá, mas as forças empurram nessa direção. E a hipótese alternativa é que existem forças que podem dificultar isso. Dificultar, alterar ou prevenir o uso dos recursos seja atingido. Quais são essas forças? São os temas que a gente vai ver em cada sessão. Aqui, consideração, todas essas aqui. Cada uma dessas aqui tem argumentos de forças que impedem essa alocação eficiente. Tá bom, vou parar aqui, deixa eu ver se tem perguntas aqui. O chat não aparece quando eu estou com slides. Sim, Brian Arthur, eu li esse do
Brian Arthur. Então tá, alguém tem algum comentário, alguma questão? Pergunta? Eu tinha uma observação mais sobre aquele slide que você colocou, a hipótese nula alternativa do Densets. Para mim é uma questão muito semântica, né? Você pode pensar que a teoria dele não vale porque tem muitas coisas que valeriam a pena e não são implementadas, porque tem outras forças que bloqueiam. Você pode pensar que simplesmente essas outras forças fazem parte do custo, logo o custo é alto e não é implementado. Para mim é uma questão simplesmente semântica, assim. Se não é implementado na prática, é porque vale a pena, não é, ou porque o custo é muito elevado e logo não é implementado, né? Sim, eu sei o que você quer dizer, e o Oliver Williamson até inventou um nome para isso, que ele chamava de irremediableness, quer dizer assim, se tem uma coisa que resolveria, teoricamente, mas na prática é quase impossível, então esse resultado, embora não seja eficiente, realmente, é irremediable, não tem, realisticamente, não daria para fazer melhor do que isso, logo é eficiente. Então, mas nunca pegou essa palavra dele. Eu acho que mais ou menos essa ideia mesmo. Se alguma coisa é benéfica, vai ser implementada. Se ela não está sendo implementada, é porque alguém está bloqueando isso. Pode até ser, assim, de um ponto de vista mais amplo, você avaliar e falar, pô, se isso no conjunto da sociedade seria melhor. Mas se isso não está sendo implementado, é porque tem alguém que está bloqueando, né? Ou o benefício não é suficiente para quem é beneficiado buscar isso, ou tem alguém que está bloqueando. Você pode pensar que esse bloqueio é um custo de transação, né? Então, nesse ponto de vista, a teoria dele valeria, né? É só uma questão de como você olha, né? Tiago, mas eu acho que a diferença é quem está fazendo a consideração do custo e benefício, porque o Dempsey ele fala da pessoa que toma a decisão, do proprietário. E quando você faz a crítica de que existem outros custos de transação, não só do proprietário em si, assim, tipo, não depende da atuação dele. Então, acaba que não é só tipo, ir lá negociar com o fazendeiro do lado para construir uma cerca, que isso é um problema inicial, né, que poderia ser resolvido em tese. Mas quando você coloca essa atuação política, não depende só dele, aí vem aquele problema de ação coletiva, que aí você tem que envolver mais pessoas, eu acho que é nesse sentido, que tem uma mudança, um pulo de, tipo, custo-benefício individual dos proprietários para várias pessoas decidindo. Mas, Débora, isso ainda estaria dentro do escopo da ação do proprietário, porque ele poderia simplesmente pagar o suficiente para cada pessoa agir da forma como ele gostaria, para compensar as pessoas. Então, o que o Thiago falou vale. O fazendeiro supostamente não compensa todo mundo para agir como ele quer, porque ele não quer. Tipo, não vale a pena para ele o custo, porque sairia caro demais. Mas se ele tivesse dinheiro infinito, poderia fazer. Porque essas negociações é dinheiro infinito, né? Exato, mas, na verdade, exato. Mas é isso que o Thiago falou, é só um problema de custo. Se tem alguma coisa que é boa, que os benefícios superam os custos, a única forma de você pensar que não é implementado é porque a gente é completamente irracional, assim, eu acho melhor eu atravessar a rua desse lado, mas eu vou do outro lado que é pior, não faz sentido, né? Acho que é difícil pensar assim, o que você pode pensar sempre de algum ponto de vista, seria melhor para a sociedade, mas você tem custos na prática que impedem você caminhar para esse lado. Então, você pode pensar em seeking lobby como alguma coisa que está, com algum custo que está bloqueando essa ação. Do ponto de vista, assim, digamos, mais amplo, é até ótima essa decisão. Se não tivesse esses custos, você poderia ir para algum caminho melhor, mas, de fato, você tem esses custos. Então, se eles existem, você está, de alguma forma, tomando uma decisão ótima, dado esses custos. Talvez falta variáveis no modelo de utilidade, né, dos tomadores de decisão. Talvez a crítica seja essa também. Como que é entendida? Tipo, adicionar outros custos na tomada de decisão, esse custo do lobby, o custo da ação coletiva, que o Dempsey estava considerando só o custo geral de negociação. Eu acho que talvez a crítica também possa ser nesse sentido. Uma coisa que acontece também é que muitas vezes a gente não... Por isso que eu botei naquele começo de propriedades impactam, afetam incentivos, mas muitas vezes de formas misteriosas. É que
a gente não sabe o benefício. Nos gráficos todos que eu falei, o benefício está lá, está uma linha de benefício, a gente sabe, eu posso fazer essa escolha, a utilidade esperada, mas muitas vezes na prática você nem sabe qual é o benefício, não sabe quais são as alternativas que tem, não sabe quais são os custos. Essa que é uma visão de complexidade sobre isso, vai envolver muito isso. E aí, às vezes, as pessoas não estão fazendo essas trocas, justamente porque não existe essa visão de quais são as opções. E também existe uma questão intergeracional, né? Por exemplo, o aquecimento global, as gerações que vão sofrer com o desmatamento da Amazônia não estão vivas ainda, né? Então é impossível essa pessoa negociar com o dono da fazenda que vai enriquecer com mais cabeça de gado agora, né? Então é impossível, não é que é um custo. Eu acho que tem uma questão também de assimetria de informação, tipo aquecimento global, por exemplo, você vê um alinhamento de pessoas que, sei lá, não acreditam, aí você vê um lobby querendo inventar aquele custo, digamos assim, dizendo que não existe, coisa desse tipo, que é a teoria da conspiração. Então, a assimetria de informação faz com que a população em geral, não vamos atrás de combater o aquecimento global porque ele não existe, por uma questão de desinformação, né? Meio até intencional. Ok, mais alguém? Eu estou gostando muito dessa conversa porque você vê o que a gente está fazendo, a gente está invocando, muitos de nós estamos invocando empecilhos, essas forças contrárias do H, da hipótese alternativa que eu fizer, que é o que a gente vai fazer ao longo do curso. Então, alguém tem mais algum comentário? Vou parar, deixa claro. Então, a próxima aula, o texto vai ser... Deixa eu até mostrar qual que é no programa. É o texto de... Esqueci o título. Esse aqui, uma análise comparativa Estados Unidos-Brasil. Acho que esse é em português, é um daqueles que eu falei aqui em português. Comparando a evolução do direito de propriedade sobre terra nos Estados Unidos e no Brasil. Então, eu não ia fazer uma aula só para ele, mas eu acho que vale a pena, porque isso é a economia brasileira. E tem o modelo do Dempsey lá no meio. Então, isso aqui vai ser terça-feira, esse trabalho aqui. Então, tá bom. Então, vamos parar. Já acabou. Ainda estou dentro do tempo da aula, mas foi bem mais do que eu quero fazer normalmente, porque é cansativo e o arquivo fica grande. Então, até terça-feira que vem. Professor. Fala, diga. Go ahead. Qual de nós dois? Não, então, pode falar aí. Tá bom. Que eu sei perguntar sobre o tópico 3, né? Tem um texto que eu acho que é um capítulo de um livro seu que a gente não teve acesso ainda. Você vai disponibilizar para a gente? Vou sim. Eu vou botar ele no Google Drive. Vou fazer isso esse fim de semana. Certo, obrigado. Bom, da minha parte, na verdade, agradecer e especialmente pelo trabalho, né, de disponibilizar praticamente todos os textos no plano de curso, facilitou muito para a gente. Puder ajudar de alguma maneira também vai ser um prazer, inclusive para eventualmente buscar outros aí pela rede, né, também tenho outros acessos. Estava cumprindo ano passado um sanduíche na Universidade de Illinois, então ainda estou com acesso à base de dados lá, tem bastante coisa e dá para ajudar de alguma forma. E eu, na verdade, queria sugerir, professor, aí eu não sei, vou colocar para discussão, porque com relação aos comentários, ao paper, você mencionou que, claro, o objetivo é fazer com que todos leiam o máximo de textos possíveis, por isso evitar comentários sobre textos que já foram comentados anteriormente, né? Mas eu acho que isso pode gerar um efeito contrário. Por exemplo, hoje já foi excluído da possibilidade de comentário sobre o texto do Richard Epstein, e acho que é um texto super interessante que não esgotou o tema, né? Então, eventualmente, pode desestimular a leitura desse texto
considerando que existem outros textos para serem lidos ainda. Então, eu não sei, eventualmente, discutir, pensar junto a respeito dessa possibilidade de fazer comentários, ainda que eventualmente alguém já tenha apresentado um paper sobre ele. Ninguém precisa nem ficar sabendo, né, quais os papers que já foram comentados ou não. Eventualmente, o senhor pensaria, como fez hoje, né, dois comentários para inserir no debate, né? Assim, eu penso que... eu gostei da sugestão. Vou fazer o seguinte, duas coisas. Se alguém quiser fazer um comentário sobre um paper que já passou, você até pode, mas aí, daí quando você manda para mim, argumente por quê, né? Em geral, passou, tanto faz, eu não ligo muito. Mas se você, de repente, nessa aula, puxa, esse paper do tempo, você me fez pensar uma coisa genial, aí pode fazer, manda para mim, só explique, né, dizendo, né? Aí eu vou julgar também, lá, eu vou esperar algo especial do comentário. A outra coisa, pensem aí, na próxima aula a gente decide, eu acho que eu podia pegar todos os comentários e jogar lá no Google Drive e deixar aberto para as outras pessoas verem também. Eu não sei, não, todo mundo leu de todo mundo, mas às vezes você tem interesse em ver o que os outros escreveram, e aí se ninguém quis se opor a isso, daí eu faço isso. Acho que eu fiz isso no ano passado. Isso vai conflitar um pouco com essa ideia que eu acabei de falar. Porque pode gerar essa leitura cruzada, né? Agora eu entendi. Agora faz mais mas sentido. eu posso esperar um pouco, e aí... Sim. Esperar para botar só depois de um tempo, aí a gente resolve. E só fazer mais uma observação também, me veio à mente, quando o senhor estava dizendo a respeito daquelas estratégias para redução dos custos, ou para diminuição do valor do bem, né, que faça valer a pena ainda o investimento privado para a defesa, né, do direito de propriedade. Me lembrei do caso célebre da queima dos cafés, né, no Brasil. Claro que é um fenômeno mais complexo, que tem a ver também com inflação, com taxa de câmbio, mas que, de certo modo, é a aplicação prática dessa redução do valor do custo, né? Do valor do próprio bem, né? Para poder evitar uma desvalorização ainda maior, né? Em razão do excesso da produção. Se não me engano, foi nos anos 30, né? Com Getúlio Vargas, e após o craque da Bolsa de 29. Né? Sim. Essa ideia... se você conseguir pensar em outros exemplos, esse café, vários outros, por exemplo, esses non-fungible tokens e outras coisas que estão acontecendo, alguém podia escrever um paper atual desse do rinoceronte, e não só mexendo na curva de custos, mas talvez você consiga mexer na curva de benefícios também. Acho que o non-fungible token pode transformar o benefício de um bem maior ainda do que outros. Então, daria para escrever um paper interessante com essa ideia. Muito interessante. Né, professor? Destruíram um esboço do Picasso por causa de um non-touchable token. Né? Eu vi recentemente, ontem, né? Eu vi isso. Professor, outra questão. Em relação aos debatedores, acho que não ficou muito claro, mas eu acho que vai ficar faltando artigo para o tanto de debatedor que tem. Não é que vai sobrar artigo, é que vai faltar. E aí teria que botar mais de um debatedor. Por exemplo, no dia onde tem os artigos, né? Não o egg timer, mas no dia que tiver o artigo, seriam 2 debatedores, que aí você conseguiria ter uma correspondência. Porque se você deixa só um, aí vai ficar sobrando gente que não vai conseguir fazer o papel de debatedor. Tem razão. Mas 2 fica bom, né? Acho que pode ser 2 em alguns papers. Eu vou olhar a planilha e pensar bem, mas talvez eu ponha mais uma coluna de debatedor para os papers, e aí a gente resolve dessa forma. Tá bom, obrigada. Então, tá bom. Então, é isso. Até terça-feira que vem.